Olá, seja bem-vindo! Me conta aí, você está estudando para concurso público? E de repente você se deparou com raciocínio lógico e não está entendendo bolufas nenhuma? Pois digo para você, você chegou no lugar certo. Hoje eu trago nesta aula tudo sobre proposição. Isso mesmo. Você vai sair daqui sabendo o que é uma proposição e conhecendo a sua estrutura. Muito bem, porque desta forma você será capaz de identificar quando uma sentença é ou não proposição. Então, fique comigo até o final que você não irá se arrepender. Eu sou a Prof. Jô e você está no canal Fixe Exatas. Vamos iniciar então falando o que é uma proposição. Proposição é uma sentença declarativa, tem que ser fechada e transmitir uma ideia completa, é isso mesmo, tá? Mas vamos detalhar para que você possa entender cada uma dessas coisas. Primeiro, né, o que é uma sentença? Porque você precisa entender o que é o significado dessa palavra para entender o que é uma proposição. E de cara eu já falo para você, toma cuidado, porque eu escuto dizendo muito por aí que sentença ela é uma frase ou uma oração, um período, essa nomenclatura que é utilizada na língua portuguesa. Toma cuidado com isso. Por que que eu digo isso? Porque nas suas provas de raciocínio lógico, você vai deparar no seu enunciado com a palavra sentença. Isso mesmo. Lá você não vai ver a nomenclatura, frases, período e oração. E o porquê disso? Porque em raciocínio lógico, a sentença é um pouco mais abrangente do que dizer somente que ela é formada por uma frase. Na verdade, aqui em raciocínio lógico, o significado de sentença é dizer que é um conjunto de palavras ou então um conjunto de símbolos que irá formar as sentenças matemáticas. Se liga nessa dica, hein? Então, leva para sua prova sentença, entendendo que é um conjunto de palavras ou um conjunto de símbolos, ok? Bom, agora vamos falar um pouco da sua estrutura. Olha só, geralmente, tá? Ó, geralmente ela é formada por sujeito, verbo e adendo. Esse adendo aí é uma complementação para que a frase ganhe uma ideia completa, tá? Um sentido completo. Então, veja só, por que que eu digo geralmente? Porque nem sempre você vai deparar com uma proposição que tenha sujeito, verbo e adendo ao mesmo tempo. Você pode encontrar proposição que não tenha o sujeito, mas vai ter o verbo e o adendo, né? Mas tome cuidado com isso que eu vou dizer. Você vai encontrar proposição formada apenas por verbo. Isso mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Embora você tenha uma proposição que possa ter ou não sujeito, possa ter ou não o adendo, né, que seria a complementação, você não terá proposição nenhuma faltando verbo. Olha só. Então, deparou com uma sentença e não tem verbo, não é proposição, ok? Tem que ser uma sentença fechada. Por quê? A ideia, ela não pode abrir mais de uma possibilidade, porque em proposição tem uma coisa chamada de valor lógico. Você tem que julgar se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Então, por isso que não pode ter mais do que uma possibilidade a informação. Você já vai entender porque eu vou trazer aqui exemplos mostrando cada um desses detalhes aqui citado do que é uma proposição, tá bom? Bom,
A primeira parte eu trago só sobre conjunto de palavras. Depois irei falar sobre o conjunto de símbolos, ok? Porque eu quero detalhar aqui algumas questões para que você entenda de fato o que é uma proposição, para que você possa reconhecer uma proposição na sua prova, ok? Vamos iniciar então trazendo alguns exemplos de proposição. Muito bem. Primeiro, eu quero te dizer uma coisa aqui. Lá na explicação de que a proposição ela é uma sentença declarativa, o que eu quero dizer com isso? Que você não pode ter sentenças interrogativas, ou seja, pergunta não é proposição. Sentença exclamativa não é proposição. Sentenças imperativas, né, que emite ordem, né, não é uma proposição. Sentenças contraditórias também não será proposição. Tome cuidado com isso. Por quê? Porque sentença será somente as declarativas, afirmativas, tá? É isso que você precisa saber. Então, neste primeiro exemplo, você tem Paulo gosta de jogar futebol. Pois bem, Paulo gosta de jogar futebol porque que ela é uma sentença, ela é uma proposição. Porque tem o sujeito que chama Paulo, você sabe quem é o sujeito, tem o verbo gosta e o complemento, né, o adendo, que é de jogar futebol. Então, aí você tem uma sentença declarativa afirmativa, ela traz um sentido completo, ela tem as partes que precisa disso, né, transmitir esse sentido completo, e você pode atribuir um valor lógico, porque como você sabe que o sujeito é Paulo, você pode dizer se isso é uma verdade ou é falso. Você consegue atribuir um valor lógico, por isso que ela é uma proposição, ok? Olha só, Brasil é o menor país da América Latina. Brasil é o sujeito, você conhece, né? O país aí. É o verbo, o menor país da América Latina, que é o adendo, a complementação para que você entenda o que o Brasil é. Por isso, ela é também uma proposição. E você consegue atribuir um valor lógico. Neste caso, o Brasil é o menor país da América Latina, o valor lógico é falso. Você sabe dizer, olhando para essa sentença, ok? Olha essa. Paulo dormiu. Diz para você que você pode ter o sujeito e o verbo e não ter adendo. Por quê? Porque não há necessidade nesse caso. Se eu digo para você que Paulo dormiu, você já entendeu o que está acontecendo. Não precisa, já está transmitindo uma ideia completa. Entendeu? Então você tem o sujeito e você sabe quem é o sujeito. É Paulo. Precisa saber quem é o sujeito para ser uma proposição. E dormiu, que dá o sentido completo aí, tá? E com isso você consegue julgar se isso tem um valor lógico, falso ou verdadeiro, tá bom? Bom, amanheceu, olha só, uma proposição formada somente por um verbo. Não tem o sujeito, não tem adendo, e por quê? Porque o próprio verbo já traz um sentido completo. Então, você não precisa de mais informação além dessa, né? E outra coisa, você consegue julgar se isso é falso ou verdadeiro. Então, ele tem um valor lógico, tá bom? O estado de São Paulo fica na região sudeste. Você tem o sujeito também, tem o verbo e tem o adendo nessa frase. E ela é uma declarativa afirmativa, como todas as anteriores, certo? Então, por isso, você pode julgar, dar um valor lógico. Neste caso, o estado de São Paulo realmente fica na região sudeste, então o valor lógico é verdadeiro, portanto, é uma proposição. Mas, olha só, para ficar melhor a ideia do que é uma proposição, eu trouxe também o que não é proposição para que você possa entender.
ok? Olha só, aceita um suco? Lembra? Acabei de falar para você. Sentença interrogativa, uma pergunta, não é uma proposição. E por quê? Porque a gente não consegue atribuir um valor lógico. Se eu perguntar para você, aceita um suco? Isso é falso? Isso é verdadeiro? Uma pergunta não tem valor lógico. Ou seja, a resposta sim, é uma afirmativa. Sim, eu aceito um suco. Aí dá para julgar. Mas uma pergunta você não tem como atribuir um valor lógico. Por isso, não é proposição. Bom, isso é uma loucura. Uma frase exclamativa. Também pelo mesmo motivo anterior, você não consegue julgar, porque não tem como se atribuir um valor lógico. Não dá para saber se é falso ou verdadeiro. Faça o seu dever de casa hoje. Olha aí, uma sentença imperativa, de ordem, né? Ou então pode ser pedido, depende da situação, tá? Mas não é proposição, porque uma ordem não tem como julgar, né, o valor lógico se é falso ou verdadeiro, tá bom? Olha essa seguinte frase, né? A frase está errada. Essa frase, quando você atribui um valor lógico para ela, ela entra em contradição. Quer ver só? Se você disser que o valor lógico dela é falso, significa então que a frase ela não pode estar errada, ela está certa. Se você atribuir um valor lógico verdadeiro, então a frase não pode estar errada. Então, entra em contradição. Então, frases contraditórias também não será proposição. Por quê? Porque é aquilo que eu acabei de dizer para você. O valor lógico é o seguinte: ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que não pode ter contradição. Ele gosta de bolo de chocolate. Bom, agora você vai falar. Como isso não é proposição? Tem sujeito, tem verbo, tem um adendo, né, que é a complementação de bolo de chocolate. Por que que não é proposição? Agora você vai começar a entender o que que é uma proposição. Bom, primeiro, o que acontece, o que o sujeito aí é ele. E quem é ele? Você não sabe quem é ele, pode ser qualquer pessoa. Por isso, não cabe aqui julgar como uma proposição. Porque o sujeito tem que ser conhecido. E o ele é uma sentença aberta. Você pode colocar qualquer pessoa no lugar desse ele, pode ser qualquer pessoa. Por isso não é uma proposição. Da mesma forma que a próxima. Aquela pessoa caiu no corredor da escola. Aquela pessoa quem? Você tem que saber para dizer se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Então, o que você tem que levar para a sua prova? Quando o sujeito for ele, ela, aquela, aquele, não será proposição. Tudo bem? Mas toda regra tem a sua exceção e eu não poderia deixar de trazer também essas exceções, tá? Porque eu quero que você vá bem na sua prova e você precisa saber também das exceções. Olha só. Acabei de dizer para você que se tiver ela, ele, aquela, aquele, não será proposição. Porém, se ela vir com alguma dessas palavras aí citada, se o aquele, o ela, ele, aquela vir com que, se vier acompanhada de se então, todo, nenhum, pelo menos um, será proposição. Então tem que tomar cuidado com isso. Se não vir acompanhada dessas palavras aí citada em vermelho, né? Se não vir acompanhada, não é proposição. Mas se acompanhar, porque se então, todo, nenhum e pelo menos um, aí você tem que dizer que é uma proposição. Tudo bem? Anote isso, porque às vezes cai em prova, porque as exceções,
É aonde vai dizer quem realmente sabe ou não raciocínio lógico, tá bom? Agora vamos para o conjunto de símbolos. Bom, são proposições às sentenças matemáticas que estabelecem uma relação de igualdade, desigualdade ou diferença. Deixa eu explicar isso aí para que você também saia daqui sabendo, tá? Bom, o que quer dizer isso? O conjunto de símbolos vai ter que aparecer números e aparecer o sinal de igual ou então maior ou então menor ou então maior e igual ou então menor e igual e ou então o sinal de diferente, né, para diferença aqui. Tem que aparecer esses sinais, né? Porque isso estabelece uma relação entre valores para julgar se a sentença ela é verdadeira ou falsa. Vamos para o exemplo para que você possa entender? Outra coisa, tem que ser uma sentença fechada que nem foi dito agora há pouco aí para o conjunto de palavras, né? E o valor lógico tem que ser verdadeiro ou falso, como também já foi dito, tá bom? Olha aqui alguns exemplos de proposição. Daqui a pouco vou mostrar alguns exemplos que não tem proposição aí, tá? Que não são julgados como proposição. Bom, você tem aí 10 mais 13. Olha aqui o sinal de igual. O que quer dizer isso? Aí está dizendo que 10 mais 13 é igual a 23. Então, significa que estabeleceu uma relação entre o 10 mais 13, dizendo que ele é 23. E com isso, você consegue julgar se o valor lógico é verdadeiro ou falso. Então, olha só, 10 mais 13, de fato, dá 23. Então, significa dizer que essa é uma proposição, porque existe aqui no caso, estabelece uma relação de igualdade entre 10 mais 13 igual a 23. Além de proposição, você consegue julgar, né? Tem que julgar que neste caso ela é verdadeira, tá? Olha aqui. Aqui embaixo estabeleceu uma relação de desigualdade dizendo que 15 é maior que 2 mais 8. E você consegue julgar. Porque, olha só, você tem 15 e do outro lado 2 mais 8 vai dar 10. E, de fato, o 15 é maior que 10. Então, aqui é uma proposição e é verdade o valor lógico, tá? Aqui você tem uma relação aqui, né? Está estabelecendo uma relação entre o 5 mais 12, dizendo que ele é maior e igual a 8. E aí, como é que você fica sabendo se isso é verdade? Olha só, 5 mais 12 dá 17. De fato, ele é maior que 8, porém ele não é igual a 8. Por conta desse sinalzinho aqui embaixo, tornou essa proposição falsa. Por quê? Porque 17 não é igual a 8. Ele é maior? É, mas não é igual a 8, tá? Então toma cuidado com isso. Outra coisa, para quem às vezes confunde com o sinal de maior e menor, então olha só como é que você faz para saber, olha. Faz um cortezinho aqui, ó. Deu 7. Quando você corta o menor, aqui, ó, dá 4. Então, ó, cortou, deu 7, maior. Cortou, deu 4, significa que ele é menor. Então, olha só aqui, ó. Quando a gente corta esse aqui, ó, deu 7. Então, 15 maior que 10, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Maior e igual quando você corta, ó. Tá? Então, toma cuidado com isso, tá? 23 menos 10 é diferente de 3? Vamos ver se é realmente. Aqui estabeleceu uma relação de diferença por conta desse sinal aqui, ó. Ok? Então, olha, 23 menos 10 vai dar 13. E realmente é diferente de 3. Então,
isso aqui é uma proposição e é verdadeira. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: independente se é um conjunto de palavras ou um conjunto de símbolos, tem que ter sempre um valor lógico. Você tem que ser capaz de julgar se é falso ou verdadeiro. Se você não consegue atribuir um valor lógico, significa dizer que não é proposição. Simples assim, tá? Outra coisa, eu falei para você que toda proposição tem que ter verbo. E aqui, será que tem verbo ou não? Tem verbo. Por quê? Olha só. 10 mais 13 é igual a 23. Olha só, o é. Esse é de ser o verbo. Tem um verbo aí embutido, tá? 15 é maior que 2 mais 8. Então, por conta dos sinais que aparecem, tanto de igualdade, desigualdade, diferença, aparece sempre ali um é embutido anterior que expressa o verbo nas sentenças formadas por símbolos, tá bom? Vamos agora também dar alguns exemplos aí também de não proposição, tá? Olha lá. Você tem 5 mais 3. Vamos ver então por que isso não é proposição. Se você fosse escrever isso, você escreveria 5 mais 3 e pronto. Assim, quer ver? Vou mostrar para que você entenda. 5, e aí já saiu de uma forma que não ficou legal. Vamos apagar aqui. Voltando. Então, aqui, ó, fica 5 mais 3. Ok? Pergunto para você. Tem verbo? Não tem verbo. Lembra que eu falei agora há pouco? Se não tem verbo, não é proposição. Outra coisa. Cadê o sinal que estabelece uma relação entre valores? Você não tem aí o sinal de igualdade, você não tem o sinal de desigualdade, você não tem o sinal de diferença. Portanto, isso aqui não é nenhuma sentença. Isso aqui é apenas uma expressão numérica lá em matemática. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Aqui você tem x menos 5 igual a 12. Olha só. Você tem aqui o sinal de igualdade, né? Está estabelecendo uma igualdade entre x menos 5 e 12. Por que isso não é uma proposição? Bom, se tem o sinal de igualdade, está estabelecendo uma relação e tem verbo, não é mesmo? Porque x menos 5 é igual a 12. Por que que ele não é proposição? Porque ele é uma sentença, porém uma sentença aberta por conta do x, que você não sabe qual é o valor do x, não traz um valor do x, então pode ser qualquer número. Mesmo que você tenha uma ideia que se você pegar 17 menos 5 vai dar 12, então x é 17, mas você não pode ter essa certeza. Porque em proposição, lembra que eu falei que aceita o valor lógico verdadeiro também como aceita o valor lógico falso, ou um ou outro. Então, se eu colocasse aí para o x 7 menos 5, eu ia dizer que é uma proposição, porém falsa. Como aí você tem uma variável x e que pode ser qualquer número, mas não está dizendo qual é o número, então você não consegue estabelecer um valor lógico para ele. Você não sabe dizer se é falso ou verdadeiro, por isso não é uma proposição. Isso aqui é similar com a frase lá do conjunto de palavras que aparece o sujeito ele, aquele, aquela ou ela, né? É um sujeito que pode ser qualquer pessoa ali e o x pode ser qualquer número. Então fica uma sentença aberta.
Então, diferente do primeiro aqui, ó, o primeiro não era nem sentença, porque não traz uma relação de igualdade, né? Desigualdade e diferença. Este aqui traz, porém tem o x, que é uma variável que você não sabe qual é o valor, e por não saber o valor, não sabe atribuir um valor lógico, tá bom? Aqui você tem x por 5, ou então a quinta parte de x. E aí também, pelo mesmo motivo da primeira, por não ter, aliás, esta aqui é uma associação da primeira e a segunda. Por quê? Aqui você tem uma variável que já diz que não tem como julgar o valor lógico, se é falso ou verdadeiro, e você não tem nada estabelecendo uma relação de igualdade, desigualdade e diferença. Então, por isso, ela também não é uma proposição, tá bom? E aqui, por último, você pode ter aí também sentenças com duas variáveis, no caso aí você tem y e x, você tem o sinal de igual, mas como aqui você não sabe o valor, você não consegue julgar se isso é verdadeiro ou falso. Por isso, também não é proposição. Ó, depois dessas explicações, diz aí se você entendeu, o que você não entendeu, deixa aí embaixo os seus comentários, tá bom? Agora vamos falar de proposições simples e composta. Vamos entender um pouquinho e como diferenciá-las, tá? Então, primeira coisa, olha aqui, eu trouxe dois exemplos. E tá vendo aqui, ó, você tem a letra P na frente da proposição o cachorro late. Presta atenção nisso aqui, você tem o P e o Q na frente das duas proposições, né? O que que ocorre? Você sempre vai ver letrinha P, Q, R, S, são letrinhas que são atribuídas no lugar da proposição, tá? E outra coisa, pode ser minúscula, como também pode aparecer maiúscula, tá bom? É uma forma de estar identificando as proposições, por isso que tem que pôr letrinha, tá? É uma identificação. Então, tenho aqui a letrinha P para identificar o cachorro late e a letrinha Q para identificar a baleia voa alto, ok? Então tá, isso aqui é uma proposição simples, né? Os dois exemplos, né? Neste caso, os dois exemplos são proposições simples, porque tem aqui, ó, apenas um verbo e não existe conectivo nenhum. Eu vou falar brevemente de conectivo aqui, só para deixar um pouquinho mais enriquecida a aula, mas o próximo vídeo vai ser só sobre conectivos, tá bom? Então, olha só. O que é uma proposição composta? Veja só. O que foi feito aqui? Foi pego a proposição o cachorro late e a proposição a baleia voa alto. E foi combinadas, ou seja, ligadas, interligadas por conectivos. Todos esses aqui que aparece, o E é um conectivo que está ligando a proposição P com a proposição Q, certo? O conectivo OU está ligando a proposição P com a proposição Q. E assim os demais. Você vai ter o OU ligando o cachorro late com a baleia voa alto. O C, então, também fazendo isso, e o C é somente C. O que faz ela ser uma proposição composta é o seguinte: você tem aqui duas proposições simples ligadas por um conectivo. Então, no que implica duas proposições simples ligadas por um conectivo? O que ocorre é o seguinte: não foi dito que toda proposição tem um valor lógico? Então, no caso, o cachorro late é um valor lógico verdadeiro. A baleia voa dá um valor lógico falso. Mas quando junta essas duas proposições por um conectivo, o que é que ocorre? Vai formar um novo valor lógico.
Só que tem um porém. Cada conectivo vai formar um valor lógico diferente. Pode ser que para o E seja verdadeiro, para o O falso, para o C então verdadeiro. Então depende, e isso você vai entender melhor na próxima aula, que será sobre conectivos lógicos, tá? Então estou dando uma pitada para você entender um pouquinho aonde a gente vai chegar com isso, tá bom? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aqui eu quero que você saia dessa aula sabendo o que é uma proposição simples, que é uma sentença que pode ter ou não sujeito, pode ter ou não o adendo, mas o verbo tem que aparecer, ok? Isso você tem que saber. E outra coisa, para ele ser proposição, tem que ter um valor lógico. Na proposição composta, vai aparecer os conectivos, que pode ser o e, o ou então o ou então se, então, e se, somente se. Se aparecer essas palavrinhas em vermelho, porque é uma proposição composta. Com isso, vamos agora entender os princípios lógicos. Bom, o que é princípios lógicos, né? Vamos começar aqui pelo primeiro princípio lógico, que é o princípio do terceiro excluído. O que quer dizer isso? Aquilo que eu falei o tempo todo nesta aula. Uma sentença, para ser proposição, ela tem que ter um valor lógico. Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Não tem como ela ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Não tem uma terceira possibilidade. Por isso que fala que é um princípio do terceiro excluído, porque não tem uma outra possibilidade. Ou é falsa ou é verdadeira, ok? Princípio da não contradição. Esse princípio é para amarrar o primeiro. Como não pode ter uma terceira possibilidade, então o que quer dizer princípio da não contradição? Você não pode ter um valor lógico que seja verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não tem como. Então, para ser proposição, não pode ter contradição. E o princípio da identidade? Significa dizer que o objeto se identifica com ele mesmo. Se ele é verdadeiro, sempre será verdadeiro. Se ele for falso, sempre será falso. Então, esses são os três princípios do princípio lógico aí, tá? Para que você saia daqui, ó, firme, tá bom? Em relação a isso. Agora vamos para as questões, olha só. Agora que é o momento de testar se entendeu ou não, ok? Olha aí, a primeira questão é sobre uma prova de agente fiscal de Minas Gerais e fala assim: assinale a alternativa em que a frase não apresenta a mesma característica lógica dos demais. Significa dizer o seguinte, ele vai querer saber qual é a frase que é a única que é proposição, ou então a única que não é proposição. Quer ver só? Vamos fazer o teste agora, para descobrir o que é que ele está querendo. Que alegria! Olha, que alegria é uma sentença exclamativa. Então, ela não é proposição. Lembra? Tem que ser declarativa e afirmativa. Quem pagou a conta? Isso é uma sentença interrogativa. Se é sentença interrogativa, também não é proposição. Redija um memorado. Isso aqui é uma ordem. Então, isso aqui é uma sentença imperativa. Então, não é proposição. Existe muitos médicos no Brasil. Isso aqui, ela é uma sentença fechada que a gente pode julgar se é verdadeiro ou falso. Tem sujeito, tem o adendo, por isso ela é uma proposição. Então, ó, essa frase é a única que não apresenta a mesma característica lógica das demais, porque as outras todas não são proposição. Então, essa é a única que não apresenta, tá bom? A mesma característica. Então, esta é a resposta certa. A segunda questão. A declaração
Marcos é e não é falso, está ferindo, letra A, o princípio do terceiro excluído, B, o princípio da identidade, C, o princípio da não contradição, ou o princípio da independência. Vamos entender? Olha, quando diz que Marcos é e não é falso, significa dizer que ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E isso vai ferir o princípio da não contradição. Lembra que eu falei? Ou é uma coisa ou é a outra. Não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Então aí feriu o princípio da não contradição. Próxima pergunta. Olha aí, ó. Terceira questão, FCC. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. É a mesma coisa da primeira, e esse tipo de questão cai muito, hein? Vamos lá então, ó. Que belo dia! Olha lá, é uma sentença exclamativa, por isso não é uma proposição. Então vamos já classificar aqui, ó, não proposição. Um excelente livro de raciocínio lógico. Olha só, um excelente livro de raciocínio lógico. Cadê o verbo? Não tem verbo, então não será proposição. Toma cuidado que tem pessoas que acham que isso aqui é uma proposição e não pode esquecer de olhar se tem ou não verbo. O jogo terminou empatado? Isso aqui é uma pergunta. E sentença interrogativa não pode ser proposição. Então aqui também não é proposição. Existe vida em outros planetas do universo? Olha, essa sim. Isso aqui é uma proposição porque é uma frase afirmativa, tem o verbo, né? Existe o sujeito e o adendo, dando aí o sentido completo para a frase, né? Então aí é proposição. Olha essa aqui, escreva uma poesia. Isso aqui é uma sentença imperativa, portanto não é proposição. Então, tome cuidado com isso, tá? Ordem ou pedido, né? Frase que aparece, por favor, faça isso, aquilo. Isso aí também não é proposição, hein? Fica atento a isso. Então, a questão certa, no caso, é a quarta, que é a letrinha D, tá bom? Olha só, a frase, a declaração ou ela é ou ela não é uma professora. Está de acordo com o princípio do que aí no caso? Nesse caso, gente, é isso. Lembra que eu falei? Ou é ou não é. Ou é verdadeira ou é falsa. Isso aí está excluindo o terceiro. Lembra? Então, quando vira a frase ou é uma coisa ou é outra, está de acordo com o princípio do terceiro excluído. Porque ou vai ser uma coisa ou vai ser a outra. Nunca as duas ao mesmo tempo ou uma outra possibilidade qualquer que não seja essa, tá? Então, atente a isso, porque costuma cair essas questões em prova, hein? Sobre os princípios. Identifique as proposições. Aí a gente tem exemplos de conjunto de símbolos, né? Então, olha só. A primeira tá de cara aqui que ela é uma proposição porque estabelece uma relação de igualdade de 3 mais 5, que é igual a 8. Então, de fato, é uma proposição e ela é verdadeira porque 3 mais 5 é 8, né? 21 mais 10 é diferente de 31? Olha lá, você tem a relação, né? Tá estabelecendo uma relação de diferença entre 21 mais 10 e 31, né? E com isso, você sabe julgar. É uma proposição e, neste caso, é falsa, porque 21 mais 10 é 31. É igual a 31 e não diferente. Então, aqui é uma proposição falsa.
Olha essa, você tem aqui duas variáveis, né? O que é variável? Pode ser qualquer número, pode variar para qualquer número e com isso você não consegue estabelecer uma igualdade entre x mais y igual a 5, tá bom? Portanto, aqui não é proposição, tá bom? Olha essa, nem precisa olhar, não tem o sinal que estabeleça aí a relação de igualdade, desigualdade e diferença. Então, portanto, não é proposição. Ela é só uma expressão numérica, tá bom? Olha essa, aqui tem uma relação de menor e igual. Olha, cortou aqui, ó, vai ver que vai dar o número 4, né? E aqui está estabelecendo, ó, uma relação de desigualdade e igualdade ao mesmo tempo, né? Ó, 25 é menor ou igual a 10 menos x? Olha, por conta dessa variável, que pode ser qualquer número, pode variar para qualquer número, né? Então, aqui não será proposição, tá? 18 maior que menos 1. Aqui você tem uma relação de desigualdade entre 18 e menos 1, portanto é proposição, e de fato 18 é maior que menos 1. Então ela é verdadeira, ok? Vamos para a próxima questão. Aí, olha, considerando as sentenças abaixo, assinale a alternativa classificada como uma proposição simples. Olha só, tem que encontrar a proposição simples. Vamos lá, então? Essa é diferente das demais. Será que hoje vai chover? Bom, por ser uma sentença interrogativa, não é proposição, certo? A garrafa de vidro. Olha só, a garrafa de vidro não é proposição porque nem tem verbo, lembra? Não tem verbo, não é proposição. Lúcia é secretária ou Maria é professora. Tá vendo esse ou aqui? Isso aqui é um conectivo que está ligando duas proposições simples e formando uma composta. Lúcia é secretária, é uma proposição, e Maria é professora, é uma outra proposição. Então, por conta disso, isso aqui é uma proposição composta. E o que ele quer é uma proposição, ó, simples, né? Então, também essa não será. Ela é técnica em enfermagem. Tome cuidado com isso aqui, olha. Ela quem? Você tem o sujeito, mas não sabe dizer quem é. Então, isso aqui é uma sentença aberta, porque abre a possibilidade de ser qualquer pessoa, e com isso você não consegue atribuir um valor lógico, dizer se é verdadeiro ou falso. Então, isto aqui não é proposição. Não é proposição, tá bom? Lucas é monitor social. Aqui sim, olha, você tem o sujeito, Lucas, e você sabe quem é, tem o verbo e tem o adendo, né? Monitor social. E com isso, você consegue julgar que isso aqui é uma proposição e é simples porque você não tem aqueles conectivos, o e, o ou, se, então, se somente se e o ou. Então, você aqui chegou no final desta aula e eu agradeço por você ter me acompanhado até esse momento. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque terá mais vídeos sobre raciocínio lógico. Eu quero poder contribuir para o seu sucesso, para a sua conquista, porque é isso que eu espero, que você seja vitorioso naquilo que você tem como objetivo, que é passar no concurso público. Prometido, cumprido. Terminei mais esta aula. Tchau, tchau e até mais.